Olá, aqui é a Andrea Volney, psicopedagoga, ativista quântica, especialista em neuropsicologia. E hoje, gente, nós vamos fazer ao contrário, né? No fim, a gente vai falar do começo. Então, hoje, nossa reflexão é como nasceu, André, a pedagogia quântica, como nasceu essa invenção, essa mistura que você fez da alfabetização com essa parte quântica. Então, vamos entender. Eu tenho uma jornada de 30 anos dentro da educação. E desde que eu entrei lá no comecinho com 18 anos, eu sempre quis fazer algo diferente do que todo mundo estava fazendo. Então, naquela época, a gente trabalhava muito com a sílaba, babebi, babu, laleli, lolu, mamemi, mamu. Eu experimentei. O meu primeiro ano, gente, sabe o que eu fazia? Eu ia lá no quadro e colocava a sequência de famílias. Babebi, bobu, cacocu, Dadé de Dodu, e era na sequência do alfabeto ainda, né? E cada semana tinha uma família para trabalhar com as crianças. Eu colocava e repetia essas sílabas com as crianças. E fui fazendo da forma com que eu fui alfabetizada. Consegui alfabetizar inclusive toda a turma. As crianças saíram alfabetizadas. Eu não estou dizendo que essa estratégia não funcione. O método silábico ele vai funcionar, só que ele é mais pesado, gera mais desmotivação da criança. As crianças hoje não mantêm o foco do interesse nesse tipo de proposta, porque elas já estão muito envolvidas com outras coisas muito mais atrativas que a gente tem no mundo, né? Com aplicativos, com jogos, com videogame. Se você traz uma alfabetização mecânica, onde ela tem que ficar focada na sílaba pela sílaba, sem entender o que está acontecendo, muito provável essa criança não vai querer mais. Ela vai desgostar, ela não quer, ela cria resistência. Então, por isso que não é tão adequado a gente ficar nessa proposta. Mas, cada um ali para escolher aquilo que acredita, né? E aí eu passei por essa fase. Depois eu fui pro método da abelhinha, descobri o método da abelhinha e falei, gente, olha que maravilha. E fui explorar então os fonemas, mas eu estava também naquela proposta de começar pelo fonema para depois chegar na palavra, para depois chegar no texto, né? E durante muito tempo da minha vida eu trabalhei com essa abordagem fonêmica, de exploração dos fonemas para a constituição das sílabas. Em uma altura, eu já tinha o quê? Uns 15 anos, uns 10, não, acho que 12 anos de Secretaria de Educação mais ou menos, eu conheci uma proposta totalmente diferente, que é essa que eu trago para vocês, que é a abordagem analítica. É essa abordagem da palavra como um todo, do sentido, da lógica das coisas, para depois trazer o fonema. Isso fez completo sentido para mim. Eu comecei a usar essa estratégia com as crianças e, assim, a motivação das crianças melhorou muito. A minha motivação enquanto professora melhorou muito, porque as minhas propostas iam ricas de sentido e partindo sempre do interesse da criança. E vou seguir, né? Seguir fazendo as minhas formações. Até que chegou um ponto da minha vida onde eu passei um desafio pessoal, de superação pessoal. E aquele processo, né, que a gente passa de passar por um estado depressivo, de estar desencantada com tudo, com todas as coisas, foi quando eu conheci a abordagem quântica, porque eu não queria ir para uma clínica tomar um remédio, eu tinha que encontrar alguma coisa que me ajudasse. Foi aí que eu encontrei a abordagem quântica. E eu comecei a estudar e falei, gente, isso aqui tem completo sentido. Comecei a fazer as práticas, então comecei com a prática de meditação, de respiração, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que tem um monte de gente que nós estamos passando por esse processo, né? E então conheci as constelações familiares. E as constelações familiares foram um verdadeiro divisor de águas na minha vida. As constelações familiares, a abordagem sistêmica, nossa, como trouxe leveza para mim. Aquela pessoa que eu era, vítima do mundo, vítima do outro, passou a não fazer mais sentido. E eu descobri em mim uma força de seguir com aquilo que eu acreditava. Por isso que eu já estou aqui com vocês. Porque eu ganhei esse gás, essa força a partir dessa perspectiva. Aí eu comecei a experimentar com os meninos no meu atendimento, porque neste momento eu já estava atendendo em sala de recursos, trabalhando com crianças especiais. Eu comecei a usar isso com as crianças. A questão do se observar melhor, do respirar, do se acalmar, do sentir, do perceber. E a partir disso, eu fui trazendo, então, a abordagem das constelações familiares. E eu vi a mágica acontecer.
Aquela criança que eu ficava, né, querendo a todo custo incentivar, quando eu trazia ali o sistema familiar dela, quando eu colocava o sistema familiar dela ali na mesa, a criança, pronto, ela estava ali completa, inteira, sem faltar nenhum pedaço. Qualquer criança, até aquela criança mais comprometida, aquela criança com mais dificuldade de foco, de atenção, quando eu trazia aqui para a mesa o seu sistema familiar, as cartinhas com a foto das pessoas da sua família, a gente ia conversar dentro dessa perspectiva, gente, o foco das crianças vem, elas ficam totalmente conectadas com aquilo ali. A gente tem a atenção delas totalmente disponível. E lógico que associado a tudo isso, tem a minha mudança de postura interna, de olhar para o sistema familiar dessa criança com pleno respeito e plena concordância. E aí sim, esse movimento quântico que acontece entre o meu olhar e abordagem sistêmica formam um casamento assim maravilhoso. Muitas mães vieram me agradecer, muitas mães se sentiram muito mais respeitadas quando eu comecei a trabalhar dessa forma, porque antes tinha aquela coisa, né? Aquela certa resistência com os pais do aluno, não é resistência, mas um certo julgamento. Ah, por que aquela mãe não faz assim? Por que aquela mãe não está agindo direito com o filho dela? Quando eu saí dessa queixa, dessa reclamação, em que eu passei a olhar com muito mais respeito para a família dos meus alunos, veio todo mundo, a família fica muito mais disponível para estar do seu lado, para ser parceira com você, a criança fica muito mais aberta. Então, para mim, de toda essa jornada, não existe nada mais efetivo. Não existe nada mais efetivo. E se você quer conhecer, esteja disposto a fazer esse duplo caminho, não só de ferramentas técnicas específicas para a criança, mas de se colocar também nesse lugar de busca, nesse lugar de observar, de se conhecer, de saber o que ali é seu. Porque se a gente não desenvolve essa visão, sabe o que acontece? A gente vai trabalhar com a criança, com o sistema familiar da criança, e a gente vai colocar aqui em cima muito das nossas dores, dos nossos emaranhamentos com o nosso sistema. E aí, se a gente olha dessa forma para a criança, a gente contribui pouco, a gente contribui menos. Para contribuir mais, para contribuir melhor, a gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar para a gente. Não tem outra saída, né? Não tem outra saída. Então, essa é a proposta que eu trago para vocês e foi assim que tudo começou. Nesse caminhar, nesse aprendizado, nessa jornada, e eu tive um laboratório porque eu pude ver isso acontecendo de um a um, como eu atuo em sala de recursos com crianças especiais. Eu tive esse tempo para anotar, para registrar, para ver o que funciona, o que não funciona, para experimentar. Então, é com muita alegria que eu trago para vocês aqui isso que faz completo sentido, que foi uma construção vivenciada, sentida, construída e que eu vi acontecendo, que eu vejo acontecer na prática das minhas alunas, que chegam para mim e falam: André, o que aconteceu? Que mágica foi essa? Então, a mágica, na verdade, não é mágica. A mágica é só a gente alterar a nossa percepção e a gente possibilitar o nosso crescimento e o crescimento da criança. Tá bom? Abraço de luz.